Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou encerrar com vocês a nossa playlist de cinemática escalar. Vou falar das representações gráficas do movimento uniformemente variado. Mas caso você caiu direto nesse vídeo, assista pelo menos o anterior, onde eu falei sobre todas as fórmulas, o que é o movimento uniformemente variado. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Aqui embaixo, vai lá rapidinho, aperta ali o botão de inscrever-se, ajuda o nosso canal a crescer. E bora comigo para a representação gráfica. O movimento uniformemente variado pode ser expresso em 3 tipos de gráfico. O gráfico da aceleração pelo tempo, o gráfico da velocidade pelo tempo e o gráfico do espaço pelo tempo. Primeiro, nós vamos ver o gráfico dessa seguinte situação. Olha só. E eu preciso ficar bem atento a esses gráficos, porque ele sempre me traz várias informações muito importantes para a resolução dos exercícios. E esse primeiro gráfico é da aceleração em função do tempo. Primeira coisa, quando eu tenho uma aceleração em função do tempo e eu vejo que o gráfico é um gráfico constante, eu logo consigo identificar que esse aqui é um gráfico do MOVE, do movimento uniformemente variado, tá? Característica, função constante da aceleração em função do tempo. Beleza. Segunda coisa, se a linha do gráfico, essa linha vermelha aí, estiver acima do eixo do tempo, a minha aceleração é positiva. Beleza, maior do que zero. Se a minha linha vermelha estiver abaixo do eixo do tempo, a minha aceleração é menor do que zero. Ela é negativa. Beleza? Beleza. Outra coisa muito importante. A aceleração é sempre constante, não é? Sim. Então, eu poderia determinar a minha variação na velocidade. E como? Através da área desse polígono. Então, a área desse polígono é igual à minha variação de velocidade. Tá? Então, a área do polígono sempre desse gráfico vai me dar a variação de velocidade. Beleza? Esse foi o primeiro gráfico. Vamos para o segundo? Bom, o gráfico da velocidade pelo tempo. Primeira coisa que eu observo, eu sei que a aceleração é maior do que zero nesse caso. Por quê? Porque o gráfico ele é crescente. Então, sempre que o gráfico for crescente, eu logo de cara sei que a minha aceleração é maior do que zero. Beleza. Se a minha velocidade inicial for maior do que zero, ou seja, se essa velocidade inicial aqui for positiva, for maior do que zero, sempre eu vou ter um movimento progressivo e acelerado. Por quê, professor? Por que um movimento progressivo? Bom, porque qualquer velocidade aqui em qualquer instante de tempo, ela vai ser positiva. Velocidade positiva eu tenho um movimento progressivo. Beleza. Mas por que é acelerado? Lembra, o movimento ser acelerado, a velocidade e a aceleração tem que ter o mesmo sinal. Se a velocidade aqui é maior do que zero e a aceleração também é maior do que zero, porque o gráfico é um gráfico crescente, obviamente eu vou ter um movimento acelerado. Agora, no caso de eu ter uma velocidade inicial menor do que zero, aí eu vou ter que ter mais cuidado. Por quê? Porque eu vou ter 3 situações. A primeira situação, que vai do instante zero até esse momento T' aqui. Nesse momento T' é quando a minha velocidade é igual a zero. Ou seja, quando há uma mudança de sentido no movimento. Antes dessa mudança, eu consigo observar o quê? Eu consigo observar que a minha velocidade é menor do que zero. Ó. Qualquer ponto que eu pegar aqui está abaixo do eixo T. Se a minha velocidade é menor do que zero, eu tenho um movimento retrógrado. Beleza. Velocidade menor do que zero, aceleração maior do que zero, porque o gráfico é crescente, sinais diferentes, eu tenho um movimento retardado. Por isso
que de 0 até o instante T', que é quando o meu gráfico toca o eixo T, o eixo do tempo, que é quando muda de sentido, eu vou ter um movimento retrógrado e retardado. Após essa mudança de sentido, eu vou ver que a minha velocidade fica maior do que 0. Então, a minha velocidade sendo maior do que 0, eu tenho um movimento progressivo e um movimento acelerado. Por que acelerado? Mais uma vez, a aceleração é positiva. Por quê? Porque o gráfico é crescente. Velocidade também positiva. Sinais iguais, movimento acelerado. E a outra situação, se eu tiver um gráfico decrescente? Se eu tiver um gráfico decrescente, eu vou ter uma aceleração menor do que 0. E se a minha velocidade inicial, ou seja, a velocidade aqui do início do movimento, quando o instante é 0, o instante de tempo é 0, eu vou ter sempre um movimento retrógrado e acelerado. Por que o movimento retrógrado é retrógrado? Porque a minha velocidade é menor do que 0. Velocidade negativa é um movimento retrógrado. Ele é acelerado por quê? Velocidade menor do que 0. Gráfico decrescente, aceleração também menor do que 0. Sinais iguais, movimento acelerado. Muito bem. E agora aqui do lado direito, se a minha velocidade inicial for maior do que 0, também vou ter que tomar cuidado igual lá em cima. Por quê? Eu vou ter 3 situações. Do instante 0, que é o início do movimento, até o instante T', que é quando a minha velocidade fica igual a 0, ou seja, quando eu mudo o sentido do movimento, eu vou ter uma velocidade maior do que 0. Na verdade, qualquer ponto que eu pegar no gráfico aqui, à esquerda da minha velocidade igual a 0, à esquerda ali do instante que muda o sentido do movimento, eu vou ter valores positivos, valores maiores do que 0. Valores positivos na velocidade, velocidade positiva, movimento progressivo. E velocidade maior do que 0. A aceleração é menor do que 0, porque está decrescendo, né? O gráfico é decrescente. Sinais diferentes, eu tenho um movimento retardado. Então, nesse caso, eu vou ter um movimento progressivo e retardado. E depois desse instante T', quando muda o sentido do movimento, a velocidade ela passa a ser menor do que 0. Qualquer ponto que eu pegar do gráfico aqui, eu vou ter uma velocidade negativa, uma velocidade menor do que 0. Sempre que eu tenho velocidade menor do que 0, velocidade negativa, movimento retrógrado. E é um movimento acelerado, porque a aceleração é negativa, velocidade negativa, sinais iguais, movimento acelerado. Essa parte do gráfico da velocidade pelo tempo é preciso que vocês entendam, porque é um facilitador muito grande. Eu não digo nem gravar. É as únicas 4 situações que pode aparecer. Sim, são as únicas 4 situações que pode aparecer. Mas eu aconselho que grave, que entenda tudo que eu estou falando. Então, se for preciso, volta, assiste o vídeo de novo. Se preciso, volta, faz as anotações do que eu estou falando. Entenda antes de partir para o próximo, tá? Outra coisa que é importante da gente perceber também no gráfico da velocidade em função do tempo é o quê? É que a área do polígono formado entre a minha função, né, essa linha vermelha, e o meu eixo do tempo, essa área aqui é equivalente à variação no espaço, tá? A variação de espaço sofrida. E como que eu calculo essa área? Essa é a área de um trapézio, Eu consigo observar que essa partezinha aqui, é a minha base menor. Essa outra partezona aqui é a minha base maior e essa daqui é a minha altura. A área de um trapézio é base maior mais a menor vezes a altura dividido para 2. Então, assim eu consigo achar a minha variação de espaço. Então, às vezes eu te dou o gráfico e te peço a variação de espaço. Vocês vão ver lá na aplicação prática, nos exemplos. Você vê como é simples, tá?
Às vezes vocês perdem tempo tendo que fazer um monte de cálculo quando é só aplicar essa formulazinha da área que você logo de cara vai achar o que eu estou procurando. Beleza? Beleza. Vamos dar continuidade agora falando do gráfico espaço em função do tempo. Diferencia que no movimento uniforme variado, o meu gráfico é uma parábola. Então, se eu olhar para o meu gráfico e eu ver que é uma parábola, eu logo já sei que eu estou tratando de um move. Beleza. Aí eu tenho que olhar. Se a concavidade da parábola estiver voltada para cima, a minha aceleração é maior do que zero. Aceleração maior do que zero, beleza. Muito bem. Estou tendo um movimento aí, né? Se a minha concavidade estiver para baixo, eu vou ter uma aceleração menor do que zero. É o primeiro ponto que eu tenho que observar. Beleza? Beleza. Agora eu quero que vocês observem. Observem aqui do lado esquerdo. Se eu for percorrendo o gráfico da esquerda para a direita, eu estou vendo que o gráfico está decrescendo até chegar nesse vértice. Correto? O gráfico está vindo, diminuindo até chegar no vértice. O espaço está diminuindo no decorrer do tempo. E eu aprendi em vídeos anteriores que quando o espaço diminui em função do tempo, quer dizer que eu tenho uma velocidade menor do que zero. Quando eu chego no vértice, é justamente quando o móvel vai mudar de sentido, ou seja, a minha velocidade fica igual a zero. Aí, passando do vértice, eu vejo que conforme o tempo vai passando, eu vou ganhando mais espaço. Se eu vou aumentando o espaço no decorrer do tempo, quer dizer que eu estou tendo um ganho de velocidade, ou seja, a minha velocidade está sendo maior do que zero. Tem outra coisa que o gráfico está me dizendo também. Olha só, eu disse que a aceleração aqui é maior do que zero, não é verdade? É verdade. Aqui eu tenho um movimento retrógrado, porque a velocidade é menor do que zero. E também tem um movimento retardado, até chegar no vértice. Por que retardado? Aceleração maior do que zero, velocidade menor do que zero. Sinais diferentes, movimento retardado. Então, do outro lado do vértice, obviamente, eu tenho um movimento acelerado. Muito bem. E progressivo. Ele é também progressivo porque a velocidade é maior do que zero. Então, olha quantas informações a gente consegue chegar só olhando o gráfico. Não é verdade? É verdade. Para o gráfico da direita, o raciocínio é o mesmo, não é? Olhando da esquerda para a direita, até chegar no vértice, eu vejo que eu estou ganhando espaço. Se eu estou ganhando espaço, a minha velocidade é maior do que zero. Depois que passa do vértice, eu vejo que eu estou perdendo espaço. Se eu estou perdendo espaço, minha velocidade é menor do que zero. Então, até o vértice da esquerda para a direita, eu tenho um movimento progressivo, estou ganhando espaço. Do vértice para a direita, eu estou tendo um movimento retrógrado, eu estou perdendo espaço. E o movimento, pessoal, ele é acelerado ou retardado? Até chegar no vértice, eu tenho um movimento retardado. E do vértice para lá, eu tenho um movimento acelerado. Muito bem. Vamos atacar agora os exemplos para ver se a gente entendeu bem. Se não entendeu, escuta o que eu estou falando. Volta o vídeo, assiste com atenção e vem comigo para os exemplos. Olha só. Olha o que eu trouxe para vocês. O gráfico da velocidade em função do tempo de um móvel que se move com aceleração constante é mostrado abaixo. Gente, por mais que eu não tivesse falado aqui aceleração constante, obviamente esse é um gráfico do quê? Do move, não é? Do movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a velocidade em função do tempo é uma função crescente, né? É uma função que não é constante, ela varia no decorrer do tempo, né? Então, estou falando aqui de movimento uniformemente variado. Beleza. Tá aí o gráfico. Analise
o gráfico acima e responda. Qual o módulo da velocidade inicial? Módulo. Se aparecesse ali, por exemplo, menos 15, módulo 15, tá? Velocidade inicial é um instante t0. Instante t0 eu tenho aqui 20. Então, minha velocidade inicial é igual a 20 metros por segundo. Beleza? Qual o módulo da velocidade final? Velocidade final está aqui, ó. É quando eu atinjo 5 segundos, ó. É onde acaba o gráfico. 50 metros por segundo. Qual o módulo da aceleração do móvel? Opa, aceleração, eu sei que é a variação na velocidade, 50 menos 20, que vai dar 30, dividido pelo tempo, que é 5 segundos. 60 dividido para 5, 6 metros por segundo ao quadrado. Minha velocidade. Classifique o movimento como progressivo ou regressivo, retardado ou acelerado. Bom, o movimento ele é progressivo se a minha velocidade for maior do que zero. E o movimento é retardado se a minha velocidade tiver sinal diferente da minha aceleração. Mas eu não preciso nem pensar nisso. Eu consigo lembrar que se a minha velocidade inicial for maior do que zero, como é o caso aqui, ó, o 20 é maior do que zero, e a minha aceleração é maior do que zero, porque a minha função aqui é crescente, eu logo de cara eu sei que ele é um movimento progressivo e acelerado. Muito bem, simples assim, né? Ah, professor, eu tomei na dúvida. Por que você sabe que é progressivo? Eu sei que é progressivo porque qualquer instante que eu pegar aqui nesse gráfico, a minha velocidade é maior do que zero. Né? Se a minha velocidade é maior do que zero, obviamente, movimento progressivo. Como eu sei que é acelerado? Eu vi que o movimento é progressivo, velocidade maior do que zero. A aceleração também é maior do que zero, porque eu tenho um gráfico crescente. Né? Se eu tenho um gráfico crescente, a aceleração maior do que zero e velocidade maior do que zero, sinais iguais, movimento acelerado. Letra E. Calcule, por meio do gráfico, o módulo do deslocamento sofrido pelo móvel. Bom, para calcular o deslocamento, é só eu calcular a área desse trapézio. Não é verdade? A área desse trapézio é justamente o valor do deslocamento, que é a base maior que essa aqui, 50, mais a base menor que essa daqui, que mede 20, vezes a altura, que é essa daqui, valendo 5, dividido para 2. 50 mais 20, 70, vezes 5, dividido para 2. 70 dividido para 2, sobra 35. Né? 70 para 2 dá 35. Muito bem. 35 vezes 5 vai dar 175 metros. Então, a variação no espaço sofrida aos 5 segundos foi 175 metros. Beleza, professor? Letra F. Determine em qual instante a velocidade do móvel terá módulo igual a 60 metros por segundo. Bom, a fórmula da velocidade, eu sei que é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final é 60. A inicial, na letra A, eu descobri que é 20. A aceleração, eu descobri na C, que é 6. Vezes o tempo, que é o que eu quero descobrir. Pego esse 20 e passo para o outro lado. 60 menos 20, isso aí, 40 igual a 6t. Pego 6, passo para lá dividindo, então eu fico que o tempo para que o móvel atinja uma velocidade de 60 metros por segundo vai ser de 6,6 segundos. Muito bem. Vamos ver o nosso último exemplo para encerrar com chave de ouro esse nosso vídeo. Aproveita, tá até aqui? Curte aí o vídeo, se inscreve aí no canal e bora comigo para o último exemplo. O espaço, posição de um móvel, varia com o tempo conforme o gráfico abaixo. Opa! Espaço em função do tempo. Eu estou vendo aqui que é uma parábola, então eu estou tratando do move, não é? O movimento uniformemente variado, característica do gráfico. Beleza, move. Pode-se determinar. Letra A,
o espaço inicial, o instante TI, em que o móvel inverte o sentido do seu movimento, e o instante em que passa pela origem dos espaços, ou seja, quando o espaço é igual a zero. Só olhando o gráfico eu vou achar tudo isso. Ó. O espaço inicial é onde começa o movimento, quando t é igual a zero. Quando t é igual a zero, o meu espaço inicial é 8 metros. Ó. Espaço inicial, 8 metros. Tá aqui. O instante TI, em que o móvel inverte o sentido. Ó, o móvel está vindo aqui, né? Tá descendo, 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 perdendo velocidade, perdendo, perdendo, chegou aqui, parou. Ou seja, aqui a minha velocidade é igual a zero. É nesse ponto, é nesse vértice da parábola em que o móvel vai mudar o sentido. Em que instante isso vai acontecer? No instante de 3 segundos. Então, meu instante TI é igual a 3 segundos. Beleza? Beleza. E os instantes em que passa pela origem dos espaços. Bom, a origem dos espaços está aqui, ó, quando S é igual a zero. Ele é S igual a zero em 2 segundos e em 4 segundos. Então, o T igual a 2 segundos ou o T igual a 4 segundos. São as duas respostas. Beleza? Beleza. Olha só que legal. Só olhando o gráfico, sem precisar calcular absolutamente nada. Vamos ver a letra B? Vamos sim. O intervalo de tempo em que o movimento é progressivo e o intervalo de tempo em que o movimento é retrógrado. Bom, para o movimento ser progressivo, o gráfico ele tem que estar crescente. O movimento é progressivo, ele tem que estar ganhando espaço, então tem que estar crescente. E eu consigo ver que ele é crescente do intervalo de 3 segundos até o mais infinito, né? Porque aqui não tem fim, não é verdade? É verdade. Então, ele é progressivo nesse tempo. E ele é retrógrado em que tempo? Para ele ser retrógrado, eu tenho que estar perdendo espaço. O meu gráfico tem que ser decrescente. E o ponto que ele é decrescente vai de 0 até os 3 segundos. É o ponto em que ele é decrescente. Professor, por que você usou aberto no 3 segundos dos dois lados? Porque em 3 segundos a velocidade é zero. Ele muda o sentido. Ele não é nem progressivo e nem retrógrado. Ele está mudando o sentido do movimento. Ele está parado. Não é movimento nem progressivo e nem retrógrado. Beleza? Beleza. Letra C. O intervalo de tempo em que o movimento é acelerado e o intervalo de tempo em que o movimento é retardado. Bom, vamos olhar aqui. Ó. Concavidade para cima, aceleração maior do que zero. Estou perdendo espaço, velocidade menor do que zero. Estou ganhando espaço, velocidade maior do que zero. Ele é um movimento acelerado quando, minha gente? Ele vai ser acelerado quando o sinal da velocidade e o sinal da aceleração forem iguais. Nesse caso aqui, ele é acelerado de 3 até o mais infinito. E ele é retardado quando? Ele é retardado quando os sinais forem diferentes. A aceleração é maior e a velocidade menor do que zero. Ou seja, de 0 até quantos segundos? Até os 3. Lembrando que o 3 está aberto nos dois. Por quê? Porque no 3 não tem movimento. No 3 está parado. Tá? Por isso, não é nem acelerado, nem retardado, nem progressivo, nem retrógrado. Não há movimento nesse momento. É quando o móvel está invertendo o seu sentido. Letra D, a função horária do espaço. Bom, gente, isso aqui é uma função de segundo grau, né? E eu sei que a lei de formação de qualquer função de segundo grau é A que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. A é o termo independente, x1
é a primeira raiz, que nesse caso aqui é 2. E x2 é a minha segunda raiz, que nesse caso é 4. Vou substituir, ó. F de x é igual a A, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 4. Falta eu descobrir o valor de A, não falta? Falta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse ponto aqui. Porque nesse ponto aqui, eu tenho que x é igual a 0, tá aqui, e que y é igual a 8. Vou usar esse ponto para determinar o valor de A. Então, vamos lá. 8 vai ser igual ao valor de A, que é o que eu quero descobrir. O x, que vale 0 menos 2. Multiplico o x, 0 menos 4. Né? 8 igual a 8A. Simplificando, né? O A é igual a 1. Então, voltando aqui em cima, eu tenho o quê? Que f de x é igual a 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 4. Tá, professor, mas não está igual a fórmula do sorvetão, não é verdade? É verdade. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer agora aqui a distributiva, ó. Eu vou ficar com f de x igual a x ao quadrado menos 4x menos 2x mais 8. 2 vezes 4, 8. Tá, professor, continua não parecendo a fórmula do sorvetão. Não continua, não parece. Mas vocês lembram que a fórmula do sorvetão é espaço igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido para 2. Então, a variável é t. Então, no lugar de x, eu vou substituir por t. E a função f de x eu substituo por s. Então, eu vou fazer a substituição. Ó. O f de x eu passo para espaço. Espaço inicial, o número sozinho, que é 8. Mais velocidade inicial, o número que está acompanhando a variável. A variável aqui era x, menos 6. Vou trocar o x por t, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado. Quem está ao quadrado é o x, é 1, vou só trocar por t ao quadrado. Então, essa é a minha função horária do espaço. Função horária da velocidade, letra E. Velocidade, eu sei que é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Pelo item anterior, eu sei que a velocidade inicial, ela vale menos 6. Então, já vou substituir aqui, ó, velocidade igual a menos 6. Não é? Sim. A aceleração dividido por 2, quando não aparece nada, quer dizer que é 1, né? 1. A aceleração dividido por 2 é 1. Então, a minha aceleração é 2. Porque 2 dividido por 2 dá 1. Então, a minha aceleração é 2, que multiplica o tempo. Essa é a minha função horária da velocidade. E a função horária da aceleração? Olha a pegadinha aqui, ó. Vou fazer ela aqui, tá? Letra F. Gente, a aceleração é constante. Então, a minha aceleração é igual a 2. Essa é a função horária da aceleração. Aceleração igual a 2. Só isso, mais nada. Muito bem, por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui. E compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!